E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós estudamos análise gráfica, procuramos entender o movimento do preço, a lógica de tudo aquilo que o gráfico nos traz. Então, se você se inscrever no canal, ativar o sino, deixar aqui o seu like, você só tem a ganhar seguindo aqui o canal. Além de fortalecer, é claro, né, todo o conhecimento que eu posso trazer aqui para você de forma gratuita. Por exemplo, chegou nessa região aqui, ó, como é que eu sei que o candle aqui eu já não vou entrar, vou esperar só, mas ele sobe um pouquinho que eu desço com você, sobe um pouquinho, vai, isso, tá bom, menos arriscada a minha entrada. Como é que eu sei, por exemplo, que nem agora você vai falar assim, por que que você falou pro candle assim, sobe mais um pouquinho para eu entrar? Porque é o seguinte, o gráfico, ele me mostra o que ele está fazendo. Só isso aqui, ó, que ele me mostra, eu já consigo interpretar o que ele está fazendo, através das regiões, das tendências, de toda a estruturação que ele me traz como gráfico, eu consigo entender o que ele está fazendo. Agora o candle é o desfecho desse contexto. Então, se ele me mostra algo que possa ser um gatilho para que eu entre na negociação, eu vou entrar. Então eu preciso que o candle esteja trabalhando em comum acordo com aquilo que o gráfico me mostra. Eu sei que você vai falar assim, Cadu, mas você fala que o gráfico, que o candle não é mais importante. Sim, candle ou vela não é o mais importante, só que ele tem que estar em comum acordo com aquilo que o gráfico me mostra, com aquilo que a região me mostra, com aquilo que a tendência me mostra. Porque se ele não estiver em acordo com essas três questões do gráfico, e, se possível, e algo me mostrar volume, de nada adianta eu ficar olhando o candle. Então tem muita gente que fala assim, ah, Cadu, eu queria entender o vela a vela, eu queria fazer leitura de vela perfeita. Tem muita gente que chega para mim e fala isso. Ah, Cadu, eu queria fazer uma leitura de velas bem feitas em opções binárias, eu queria saber ler uma vela. Tem muita gente que chega assim para mim e fala assim, eu queria saber se a vela vai subir, se a vela vai descer, o que a vela vai fazer naquela região. Eu queria entender como saber se a vela vai subir ou descer. Eu queria fazer essa leitura de candlestick tranquilo. Eu queria fazer uma leitura de velas passo a passo. Tem muita gente que fala para mim, ó, como saber interpretar uma vela. Eu queria ter uma estratégia para essa leitura de vela. Eu queria saber como dominar a vela. A vela em opções binárias. Muita gente fala isso para mim. E aí eu sempre digo para eles, a vela sozinha não faz nada. Ela tem que estar interligada com algo de um contexto de movimentação. No final da aula aqui, eu vou para o quadro negro e nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ó, gráfico chegando numa região, né? Deixa eu dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Gráfico chegando numa região, olha a vela. Eu tenho que aguardar essa vela. Ah, Cadu, por que você já não fez uma entrada ali? Não, porque ela não está em comum acordo com aquilo que o gráfico está me mostrando. Ah, Cadu, ó, mas o preço está subindo. E daí que o preço está subindo? E daí que o preço está subindo? Você entendeu? Deve ter um motivo. Tem que existir um motivo para que a vela trabalhe em comum acordo com o gráfico. É por isso que essa leitura da vela na região em suporte e resistência, para saber se ela vai subir, se ela vai descer, é tão importante. Então, por exemplo, aqui eu estava pensando naquela hora em compra. Agora aqui eu já penso em venda. Cadu, mas por quê? Porque a vela ela tem que se encaixar dentro de um contexto. Então, como o contexto mudou, o contexto mudou. Então agora, antes, quando eu estava aqui, eu pensava em compra, agora o contexto mudou. Agora o contexto está para venda. Ah, Cadu, ela subiu um pouquinho, não tem problema, ó, fica vendo, ó.
Olha a mágica acontecendo. Ela vai fazer o quê? Eu já entrei até com o meu stop para você ver. Ela só foi buscar mais um respiro para continuar a queda dela. É até bom, porque eu não fico exposto aqui no mercado. Eu faço aqui 2 análises, 4 entradas perfeitas. Então é de suma importância essa leitura que você faz da vela se encaixar com o contexto do gráfico. Se você não encaixar o contexto do gráfico, aquilo que a vela vai fazer, você vai tomar tinta atrás de tinta. Eu só preciso agora que ela desça mais um pouquinho, desce. Ótimo, perfeito. Então olha que interessante. Quando eu cheguei aqui, o que eu falei para vocês? Eu preciso que a vela faça um fechamento aqui. O que é essa região aqui? Essa região aqui, para mim, é uma região de demanda. Não é assim? Aprenda aí comigo. É uma região de demanda, não é? É uma região de demanda. Quando ela sai dessa região de demanda, ela sobe aqui, ó, nessa outra região. O que é isso aqui, ó? O que isso aqui representa para mim? Deixa eu fazer um outro desenho aqui. Né? O que essa região representa para mim? Aqui já representa uma região de oferta. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, enquanto eu aguardei a vela fazer o seu desfecho aqui e ela não fez, para eu fazer uma compra, ela voltou na região de oferta. Se ela voltou na região de oferta e o gráfico aqui nessa tendência me mostra o quê? Uma tendência aonde a força é de baixa, ainda mais levando em consideração, ó, que temos esse topo duplo aqui, o que eu posso fazer? O que a vela aqui me mostra? Ela me mostra que ela quer continuar o movimento e buscar a região da demanda. Então, qual foi o desfecho para eu mudar a minha situação na operação? Então, antes eu estava querendo comprar aqui, aí de repente eu vendo aqui. O que fez eu mudar essa leitura? Foi exatamente o comportamento da leitura da vela na região de suporte e resistência. Ah, Cadu, então você operou com base no que a vela fez? Não, eu operei com base no que o contexto gráfico me diz. Aí eu tenho que encaixar o contexto gráfico em relação às regiões, juntamente o que as tendências me mostram e como a vela vai fechar com o volume. Então, se eu estou vendo aqui, ó, queda, ela chegou aqui, tentou subir, está em região de queda de novo, eu não vou inventar. Eu vou fazer o que o gráfico está me mostrando. Eu vou fazer o que o gráfico está me mostrando. E o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando que ela chegou aqui e pode continuar a queda. Então, tem muita gente que fala que tem esse interesse, esse desejo. Quem é lá do treinamento sabe que nós temos um módulo inteirinho sobre candle. Nós vemos de tudo sobre candle e você é capaz de entender exatamente quando é que ele começa uma tendência, como é que ele faz o desfecho de uma tendência, como é que eu sei que tem uma região forte, como é que eu sei que tem uma região fraca, porque o candle faz todo esse desfecho do movimento. Ele faz todo o fechamento desse assunto quando eu tenho que apertar o botão. Não é que ele é o mais importante. Se eu for analisar em questão de hierarquia, primeiro eu vejo o gráfico, depois eu vejo as regiões, depois eu vejo tendência e depois eu vejo a vela, que é o candle. Então, questão de hierarquia. Gráfico em primeiro, região em terceiro, tendência em terceiro, quer dizer, né? Região em segundo, tendência em terceiro e candle em quarto lugar. Ou seja, ele tem que estar ligado com o gráfico, com o contexto, com a região e com a tendência. Porque se ele não tiver essa ligação de contexto com esses assuntos dentro do gráfico, eu não tenho nada que fazer. Eu simplesmente vou esperar acontecer aquilo que o gráfico está me mostrando
para fazer uma leitura futura, se ele me mostrar algo. Tem muita gente que quer achar as coisas no gráfico. O gráfico não se acha, se faz aquilo que ele está fazendo. Então essa leitura de vela, nas regiões de suporte e resistência, ela tem que ser muito bem feita. Você tem que saber como interpretar uma vela. Você tem que saber fazer essa leitura aí de candlestick. Você tem que saber o que a vela vai fazer. Você tem que saber ler uma vela. Você tem que saber ler, fazer a leitura de vela aqui em opções binárias. Você tem que entender como dominar essa leitura de vela. E o domínio da leitura de vela tem relação com um contexto gráfico. Tá? Nós vamos para o quadro negro aqui, eu vou te explicar alguma coisa. Antes disso, deixa eu te mostrar isso aqui. Ó que maravilha, ó. Ó que maravilha, ó. Meu primeiro saque depois de 1 ano de OAB. Você mudou minha visão. Obrigado, mestre. Aí, ó, que maravilha. Quem estuda, olha o que acontece, ó. 700 pro bolso. O que é isso? Depois de 1 ano, batendo cabeça, perdendo dinheiro, veio estudar, fez o quê? Tá lá, ó, sacando dinheiro. Eu quero mostrar isso para vocês verem como você pode aprender também, ó. Boa tarde, professor Cadu, tudo bem com você? Olha só esse resultado, 7-0 hoje. Tá aí, ó. É só apertar o botão na hora certa, né? O aluno, o que é esse apertar o botão na hora certa? É você fechar uma engrenagem chamado gráfico. O gráfico, ele faz movimentos que entra em uma engrenagem, como o gráfico trabalha, como as regiões trabalham, como as tendências trabalham e como o candle trabalha. Quando você fecha toda essa engrenagem em um movimento, isso se chama contexto. Fechou o contexto, você aperta o botão na hora certa, como diz o nosso aluno aqui. Agora, para você fazer isso, você tem que transformar uma complexidade em algo simples. Como é que eu transformo a complexidade em algo simples? Estudando. Olha aqui o que o nosso amigo aqui escreveu. Passei alguns meses com uma mentoria onde era só loss. Ele fez mentoria com alguém aí que era só loss. Desisti, fui olhar suas aulas no YouTube e vi que tinha muito fundamento nas explicações. No mesmo dia comprei o curso e estou super satisfeito. Olha isso aqui. Fazia uma mentoria aí, era só loss. Aí decidiu estudar porque viu uma aula aqui no YouTube e viu que tinha fundamento. Gente, eu vou falar um negócio para você. Aqui no YouTube eu ensino muito mais que muita gente por aí em curso pago de mais de R$2.000. Eu garanto isso para você. Sabe por que eu sei disso? Por causa dos alunos que chegam até aqui e me falam. Olha o que esse amigo falou aqui. Fazia uma mentoria, era loss atrás de loss. Hoje, 4-0 no mercado, pois sei abrir o gráfico. Olha só isso aqui, entenda isso. Ó. Entenda a dinâmica do que ele está falando. Ó, hoje eu sei abrir o gráfico e analisar antes de qualquer coisa. Opa, não era isso que eu queria. Isso aqui, ó. Hoje eu sei abrir o gráfico e analisar antes de qualquer coisa. Olha a importância de você saber o que está fazendo. Pela manhã não senti muita confiança, então fiz apenas uma entrada, fui retornar o gráfico. Aí ele está contando a história dele de hoje. E acabei fazendo mais 2 entradas até o valor dobrar. Grato pelas aulas, Deus lhe abençoe. Então olha que interessante, de manhã ele abriu o gráfico e viu que não estava bom. Por quê? Porque quando você aprende análise gráfica, você aprende a analisar o gráfico antes de qualquer coisa. É aquela história de apertar o botão como o aluno aqui escreveu. Quando você sabe analisar o gráfico, você não sai apertando o botão a qualquer hora. O gráfico ele funciona como uma engrenagem. Se a engrenagem está ajustada, se tudo está colaborando para que haja um movimento ou de compra ou de venda, você faz a sua entrada. Assim como a leitura das velas, não é verdade? Vamos lá. Vamos para o quadro negro. Não quero me alongar muito aqui com você. Assim como a leitura das velas. Então, por exemplo, se o gráfico está numa tendência de alta fazendo velas como essa, o que você me diz? Que o gráfico está fazendo o quê? Um movimento de força de alta. Não é assim? Ótimo.
Se o gráfico está se movimentando, está fazendo velas como essa, o que está acontecendo? Ele está subindo, mas ao mesmo tempo ele está sendo rejeitado nessa subida. Ou seja, existe uma briga de força no caminho. Então isso pode acontecer em regiões específicas dos gráficos, como em regiões nada a ver. Quando a vela tem uma importância? Quando ela está em regiões específicas. Então, por exemplo, se um candle como esse acontece no início de uma tendência, ele tem um porquê acontecer no início de uma tendência. Se um gráfico como esse, ele está no fim de uma tendência, ele tem, se um candle, perdão, uma vela dessa, ele tem um porquê. Se ele está em um fim da tendência, eu tenho uma série de fatores que eu preciso ver no gráfico para entender que movimento é esse que a vela está fazendo. Assim como este candle, se ele está no início de uma tendência ou no final de uma tendência, existe uma série de fatores que eu tenho que compreender para entender aquele candle. Não é porque ele é um candle de fraqueza ou um candle de briga entre compradores e vendedores que em qualquer lugar que ele esteja ele vai fazer o mesmo movimento. É a mesma coisa como um candle como esse, ó. Este candle aqui em um suporte ou este candle aqui em uma resistência, eles são totalmente diferentes. Um candle como esse em suporte e um candle como esse em resistência, eles são totalmente diferentes. Então, existe todo um dinamismo dos candles. Assim como um candle de fraqueza em região de resistência como esse, é totalmente diferente de um candle como esse em uma região de suporte. Há de convir comigo que um candle como esse em região de resistência é totalmente diferente como um candle desse em região de suporte. Por isso que você tem que entender, compreender onde o candle abre. Se o candle abriu aqui, ele fechou aqui. Se o candle abriu aqui, buscou aqui, ele veio, buscou a mínima aqui e fechou aqui. Você tem que entender abertura e fechamento de como a vela se comporta. E isso você tem que ver em questão muito rápida. Assim como uma tendência. Por exemplo, a tendência está subindo. Aonde vai abrir o próximo candle? Teoricamente, a gente aguarda o candle abrir aqui, não é? Sim. Mas o candle, às vezes, ele pode abrir aqui. Às vezes, o candle pode abrir aqui. Então, isso interfere na movimentação do gráfico? Isso aqui interfere na movimentação do gráfico? Se o candle abre um pouco abaixo, abre um pouco acima ou abre exatamente no fechamento do candle, é óbvio que interfere. Talvez não interfere ali, naquele momento na região, pela localização que a vela está em funcionamento. Mas você tem que fazer uma leitura excepcional. Porque se o candle fechou aqui e ele já abriu aqui e fez um movimento, é totalmente diferente de quando o candle fecha aqui e faz uma abertura aqui. Ou quando o candle fecha aqui e faz uma abertura aqui. Então existem 3 situações, por exemplo, aqui, em uma tendência. Aí você fala assim, mas e se isso aqui estiver próximo a uma resistência? Exatamente. Você consegue entender a fraqueza de um movimento, ou se ele está chegando ao fim, quando você consegue compreender a movimentação do candle. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, Cadu, o candle ele faz aquela movimentação assim, ó, ele fica assim, ó, essa volatilidade assim. É diferente do candle que vai subindo assim? É diferente? É claro que é diferente. Agora, tanto faz como tanto fez, como ele vai se comportar se ele está dentro de um contexto. Se ele está dentro de um contexto. Se ele estiver dentro de um contexto, se ele estiver dentro de uma movimentação,
ele pode chegar na região tanto assim como assim. Que tanto faz como tanto fez. Porque o que eu preciso entender é a região que ele está trabalhando. Se ele está chegando aqui na região assim, eu só estou entendendo que o gráfico tem volatilidade. E quando eu estou entendendo que o gráfico está vindo assim, eu estou vendo que o gráfico tem força. Agora, o fechamento dele naquele momento, naquela região, tem que ter um contexto no passado. O contexto do desfecho do movimento é que vai me falar se é passível de correção ou não. Eu só preciso entender se o candle vai fazer aquilo que eu preciso. Essa é a leitura de vela que nós temos que fazer. É essa leitura de candle que nós temos que fazer. Que nem, por exemplo, ó, se eu estou vendo aqui, vamos voltar lá no gráfico, se eu estou vendo aqui que aqui é uma região de demanda, eu vi que o gráfico ainda chegou aqui e veio aqui nessa região, ele não fechou totalmente e deixou esse pavio aqui, ó, jogando o preço para baixo. Lembra que eu te falei? Uma coisa é o candle se formar aqui em cima. Outra coisa é o candle se formar aqui embaixo. Então, este candle aqui, a leitura que eu faço é totalmente diferente desse candle aqui. Assim como é diferente desse candle aqui, ó. Assim como é diferente desse candle aqui. Por quê? Porque são regiões diferentes, são situações diferentes. Então olha aqui, ó. Aqui é uma situação, aqui é uma situação, aqui é uma situação. Essa aqui seria uma situação diferente. Então não adianta você falar assim: ah, o candle tem um pavio ali, então está acontecendo isso. Ah, o candle fez aquele pavio, está acontecendo. Não. O candle ele só vai ter um porquê se ele fizer parte de um contexto gráfico. O candle ele tem essa leitura de vela para saber se ela vai subir ou descer, para saber o que a vela vai fazer ali no gráfico, ela tem que estar num fechamento de contexto dessa engrenagem. Aí você vai conseguir entender qual vai ser a melhor oportunidade para apertar o botão, assim como o aluno diz, né? Agora que ele aprendeu como apertar o botão. Então, ó, tem alguma dúvida em relação a isso? Ó, é só mandar um direct para o meu Instagram. Você pode ver aqui resultados dos alunos. Quer saber alguma coisa sobre treinamento? Ó, treinamento está aqui. É só me seguir lá, Cadu Rinaldi. Quem me segue, eu tenho o prazer em tirar algumas dúvidas, em responder algumas coisas. Tem também no meu Telegram, no meu canal do Telegram, aí no link da descrição ou no banner do canal aí, tem o que eu chamo de 16 padrões de candles de correção que todo trader tem que saber. Entra lá no Telegram, baixa esse book inteiramente grátis. Tá lá nas informações do canal do Telegram. Isso você tem que decorar. Por quê? Porque ele vai te mostrar o fechamento de uma engrenagem de um contexto para você entender se a vela na leitura ali ela vai subir ou descer. Como é que a vela vai se comportar aqui, ali na região de suporte e resistência. Isso vai te ajudar a fazer essa interpretação. Isso vai te ajudar a entender o gráfico. Então vai lá no canal do Telegram, entra lá em informações do canal e faça o download inteiramente grátis para você. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não ativou as notificações, mesmo sendo inscrito, ative as notificações. Não saia sem deixar um like. E, se possível, faça um comentário após o vídeo. Para quê? Para fortalecer o canal e para incentivar eu trazer assuntos para vocês. Porque senão não adianta, eu trago o conteúdo aqui para melhorar a análise de vocês. É uma questão educacional. Se não vale de nada, não tem nem o porquê eu ficar trazendo vídeos, não é verdade? Então, deixa o like aí, deixa aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo e eu te vejo então numa próxima aula. Te vejo no próximo trade. Fica com Deus. Fui.